Apneia do sono grave no paciente adulto. Eu acabei de receber uma pergunta, perdão, nem acabei de receber. Eu recebi ontem uma pergunta num dos grupos, nos últimos grupos de curso avançado. Foi um que eu fiz só para ortodontistas e odontopediatras em São José dos Campos. E eu recebi ontem, só que devido à agenda muito cheia, chegar muito tarde em casa, acabei conseguindo responder só agora. A pergunta foi, ela mandou uma polissonografia do paciente dela, adulto, tá aqui atrás, por isso que eu tô olhando aqui. E a pergunta foi, Patrícia, você arriscaria a miofuncional nesse caso? E ainda complementou, depois que ela mandou a polissonografia, tem comprometimento central. Então, quando eu comecei a gravar o áudio para ela, eu falei, nossa, é uma pergunta válida para compartilhar aqui no Instagram e no YouTube também. Eu comecei dizendo, olha, eu nem acho que essa seria a pergunta ideal. Por quê? A odontologia miofuncional, ela é muito bem aplicada quando a gente consegue identificar no paciente, clinicamente, que ele tem disfunção respiratória e muscular, independente do índice de apneia ou se ele tem apneia central. Por quê? O que precisa ficar claro são os objetivos da odontologia miofuncional, são tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás de alguns problemas bucais, dentre eles o ronco e a apneia, tá? Quais são os outros problemas bucais? DTM, bruxismo, apertamento e más oclusões em todas as idades. Mas hoje o que eu gostaria de falar é sobre esse caso em especial, que é de ronco e apneia em adulto. E aí eu expliquei para ela que, independente do índice do índice de dessaturação de oxigênio desse paciente durante o sono, se ele sentou na sua cadeira e você fez o teste, fez a avaliação miofuncional, constatou que ele tem disfunção respiratória e muscular, já é um paciente que é classificado para ser tratado com MyoBrace, com Miosa e com os exercícios específicos para aquele caso. Independente do índice que ele apresenta e independente dele apresentar apneia central. Por quê? O que você vai falar, deixar claro para o paciente é, olha, eu vou tratar a disfunção respiratória e muscular que eu estou identificando aqui. E muitas vezes só isso vai ser o suficiente. E muitas vezes também não vai ser o suficiente. E aí a gente começa a entrar com mais detalhes sobre esse caso. Eu abro essa polissonografia e identifico que é um paciente obeso. Então, eu falei para ela que, ainda que a gente consiga, ele se adapte ao uso do MyoBrace, que ele faça uma polissonografia com o MyoBrace na boca e a gente consiga observar que diminuiu significativamente aquele índice de apneia e de ronco, ainda que a gente tenha conseguido tudo isso, esse paciente vai precisar mudar o estilo de vida, porque um paciente que ele tá acima do peso, é um paciente obeso, é um paciente que apresenta um quadro inflamatório crônico, só o fato dele ser obeso. O quadro inflamatório crônico, ele se dá no corpo, num estado geral, e também nas vias aéreas. E então, o fato dele ser obeso também desperta em nós a preocupação dele se alimentar de forma que venha prejudicar a respiração à noite. E, além disso, o acúmulo de gordura na região cervical também vai fazer com que a gente fique com os nossos resultados limitados se tomarmos por base o sucesso do nosso tratamento através de um resultado de polissonografia, tá? Então, eu gosto de reforçar que a odontologia miofuncional é a odontologia da autorresponsabilidade e da autocura do paciente, onde ele é responsável pela sua própria busca da cura através das mudanças do estilo de vida que se fazem necessários, além da responsabilidade dele de
usar o aparelho conforme o protocolo e fazer os exercícios. Então, respondendo a pergunta dessa colega que colocou, você arriscaria a miofuncional? Se o paciente tem disfunção respiratória e muscular, eu não arrisco, eu aplico a miofuncional com bastante segurança, desde que ele saiba, desde a primeira consulta, os objetivos do meu tratamento, a minha responsabilidade e a dele no sucesso e nos resultados das polissonografias, se a gente tomar isso por base como sucesso de tratamento, tá bom? Então, eu quis gravar esse vídeo para responder a colega e compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu recebo com bastante frequência em relação se eu devo ou não pegar um paciente que tem uma apneia grave e aplicar a odontologia miofuncional para ele. Eu faço isso com muita segurança porque o paciente sabe desde o começo que eu estou tratando, dentro de todos os problemas que ele apresenta, eu estou tratando as causas associadas às disfunções respiratórias e musculares. Por isso que é muito importante essa primeira consulta ser uma consulta estendida. É muito importante, além da avaliação aqui no consultório, fazer a avaliação miofuncional completa, a avaliação voltada ao ronco, a polissonografia, que pode ser feita com o Biologix, que é um aparelho que ajuda muito a gente, que é dentista, que trabalha, que atende pacientes com esses problemas. Ajuda a gente no diagnóstico e na avaliação do nosso tratamento, na avaliação da colaboração do paciente. Além de tudo isso, a gente consegue usar também do contrato para esse paciente ter mais certeza e mais segurança do que ele está fazendo com você, do que você está oferecendo e qual é a responsabilidade dele no sucesso desse tratamento, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida, eu tenho mais dúvidas para responder hoje, talvez eu grave mais vídeos. Mas se ficar alguma dúvida a respeito de ronco e apneia ou sobre esse caso que eu estou compartilhando aqui com vocês, pode escrever debaixo desse vídeo ou me manda no particular que eu respondo também, tá bom? Até o próximo vídeo.